Quero tornar a ler o versículo 5, capítulo 8 do livro de Deuteronômio, que diz: Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aleluia! Este versículo está apontando para alguém que peca. Este versículo está apontando para alguém que transgride, alguém que desobedece a palavra do Senhor. Da mesma forma que Deus castiga o homem castiga seu filho. Da mesma forma que um pai de família castiga seu filho quando o filho é rebelde, quando o filho é desobediente, quando o filho é de uma desobediência total que vem entristecer o coração do pai. Da mesma forma que este pai, quando se entristece para com o filho desobediente e vem castigar o seu filho, desta mesma forma é Deus para conosco. O nosso Deus, quando nós saímos da plumagem, o nosso Deus, quando nós saímos do plumo e da obediência para com o Senhor, Ele nos castiga, Ele nos açoita, Ele nos castiga para nos dar exemplo, para que nós possamos compreender que isto é uma correção de Deus. Deus, Ele castiga e açoita todos quando Ele realmente ama. Deus, assim como o pai de família, quando ama seu filho, Ele castiga o seu filho. Da mesma forma é o nosso precioso Deus. Da mesma forma é o nosso precioso Senhor e Salvador Jesus. O nosso Deus, Ele açoita, castiga todos quanto Ele realmente ama. Ele dá o exemplo de um pai de família. Um pai de família, quando o pai de família quer bem o filho, ele castiga o filho quando o filho está desobedecendo os seus ensinamentos. E é da mesma forma Deus para conosco. Quando nós desobedecemos o ensinamento de Deus, Deus, Ele nos castiga. E o castigo que Deus, Ele castiga o homem por causa de nossas desobediências é um castigo severo, é um castigo pior do que o castigo de um pai para com o filho. Então nós sabemos que quando um filho ele não faz de acordo com os ensinamentos do pai, o pai realmente vai castigar o seu filho. Do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira é Deus para conosco. Provérbios, capítulo de número 3 e o versículo de número 11 diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, nesses dois versículos, versículo 11 e versículo 12 de Provérbios capítulo 3, está dizendo que para que o filho não venha rejeitar a correção de Deus. Quando Deus está corrigindo o filho, quando Deus está nos corrigindo, quando Deus está nos orientando, nos dando instrução, nos corrigindo, nos dando correção, não venhamos a se enojar disso, não venhamos a distanciar desses ensinamentos, dessa repreensão, não venhamos se enojar da repreensão de Deus, porque Deus, Ele repreende e castiga todos quanto Ele ama, assim como o pai de família repreende e castiga o filho a quem quer bem, da mesma sorte é Deus para
com seus filhos. Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouve a correção ou conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Se nós ouvirmos a correção de Deus, no fim nós seremos sábios. E sabe o que significa? O princípio da sabedoria é a obediência. Se nós quisermos ser obedientes, nós somos sábios. Se nós quisermos ser sábios, dizendo melhor assim, o principal foco para a sabedoria é a obediência do Senhor. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Para que você seja sábio, ouça o conselho do seu pai e não te distancie dos ensinamentos da sua mãe. E também, o principal de tudo é ouvir o conselho que o Senhor aconselha aos seus filhos. É ouvir os aconselhamentos de Deus para com os seus filhos. Se um pai aconselha o filho para o bem, imagine Deus. Este mesmo é quem quer ver o bem dos seus filhos. Por mais que o pai seja um péssimo exemplo de pai, mas ele jamais quer dar um mau exemplo para o filho. Ele quer dar um conselho maligno para o filho. Jamais ele dará um conselho ruim para seu filho, pois a própria palavra de Deus, ela diz que sendo os vossos pais mais, jamais querem dar uma dádiva para seus filhos. Imagine Deus soberano, o Pai eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele dá boa dádiva para cada um dos seus filhos, de acordo com o exemplo de cada filho que exerce diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Quando alguém pecar na igreja, ele tem que ser repreendido na presença de todos, para que os outros possam também ter temor. Porque se não for repreendido aquele que pecou, o povo irá ficar de qualquer forma, da forma que bem quer. Por isso que quando um pecar, alguém possa se levantar para repreender na presença de todos, para que todos venham ter o temor. E o temor é o temor de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para instruir, para ensinar, e proveitosa para repreender, para corrigir, instruir em justiça. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, corriges, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Viu? Olha o que a Bíblia está nos falando sobre a correção, sobre a exortação, sobre repreensão e sobre doutrina. A Bíblia está nos apontando um versículo que na igreja de Deus ela tem que ter doutrina, tem que ter reverência, tem que ter humildade, tem que ter a palavra doutrinária. A igreja do Senhor, ela tem que estar sendo repreendida no momento em que acharmos uma falha em alguém. Quando tiver uma falha em alguém, a igreja gloriosa do Senhor, através do líder, tem que se manifestar para repreender
dele. Olha o que vai dizer Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido. Neste Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículo 5, está apontando mais um versículo para um pai e para um filho, para Deus repreendendo os seus filhos, para o Todo-Poderoso repreendendo e corrigindo, para que nós que somos considerados como filhos de Deus não viemos a nos desfalecer, a desmaiar quando por ele nós fomos repreendidos. Porque quando somos repreendidos por Deus, nós entendemos que Deus ele tem um amor muito especial para conosco. Quando nós somos repreendidos por ele, nós compreendemos o verdadeiro amor dele para conosco. Porque assim como o pai quer bem o seu filho, a qual repreende, assim também é Deus. Ele quer bem o filho, ele açoita e castiga, porque realmente é o Deus que quer ver bem os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Nós somos recebidos por Deus como filho. Se somos recebidos por Deus como filho, então nós temos que observar a correção de Deus, nós temos que respeitar a correção de Deus, nós temos que obedecer quando Ele nos corrige. Ele açoita, corrige qualquer que recebe por filho. Qualquer um de nós que somos recebidos por Ele por filho, nós somos repreendidos no momento em que somos encontrados em algum delito. E essa repreensão é o próprio Deus que nos repreende. E quando Ele nos repreende, Ele está nos demonstrando que Ele nos realmente ama. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha, se nós suportar a correção de Deus, no momento em que nós estamos errando, e entender que Deus está nos corrigindo através da sua palavra quando nós errarmos, e saber que o castigo que nós estamos pegando é porque Deus está nos corrigindo, nós somos considerados como filhos de Deus, e assim nós observar com delicadeza e obedecer com sinceridade os seus ensinamentos, a sua correção, e fomos açoitados por Ele e recebemos ações conforme nós merecemos, de acordo com os nossos delitos. Quando nós pecamos, Deus ele não se agrada. Há um muro protetor em que Deus cria quando o homem peca. Quando o homem peca, há um muro de proteção, um muro protetor que protege Deus do homem, porque Deus é santo e Ele não se dá bem com o pecado. Quando alguém peca, automaticamente um muro protetor ele vem como uma divisão para dividir Deus do homem, porque Deus ele não se agrada do pecado. E quando o homem peca, quando o homem entra em delito de pecado, destituído está da sua glória. Quando o homem ele entra no pecado, se tramia na prática pecaminosa, ele sai da plumagem de Deus e da graça ele tem caído. Mas quando ele confessa e deixa o seu pecado, ele recebe graça, ele recebe de Deus um privilégio, porque ele alcançou misericórdia. Versículo 8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sós então bastardo e não filho. Ora, quando alguém não recebe uma doutrina
uma disciplina para obedecer ela, de acordo com a palavra de Deus, este tal é chamado bastardo. Este tal não é chamado filho de Deus. Quando alguém ele rejeita a disciplina do Senhor, este alguém é chamado bastardo. Este alguém não é compromissado para ser chamado filho de Deus, porque o filho ele obedece a seu pai. O pai ele castiga seu filho quando o filho desobedece a sua palavra. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Deus está dizendo que Ele castiga, Ele repreende todos quanto Ele realmente ama. Quando alguém é repreendido e castigado por Deus, é Deus provando que Ele realmente ama. Quando alguém é castigado por Deus, quando alguém é repreendido por Deus, quando alguém é castigado e repreendido pelo Senhor, é uma aprovação, é uma demonstração de Deus para com o povo que Deus realmente ama este tal que assim se comporta em delito de pecado. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Olha, aqui há um versículo que está tratando de uma mulher, que esta mulher é descrita no Apocalipse como a grande prostituta da Babilônia. E a Bíblia está dizendo aqui, o próprio Deus permitindo que o anjo anunciasse, pronunciasse uma palavra dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Pois a praga da prostituição é uma praga que devora a vida do ser humano. A praga do adultério é uma praga que devora a vida do ser humano. Por isso que uma voz saía do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Mais um livro, mais um capítulo do livro de Apocalipse, o último capítulo, o último versículo que nós nesta noite iremos falar das grandezas de Deus para o ensinamento desta noite. Capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essas consequências e maldições são para os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre. Então aqui é uma palavra profética, uma palavra que está voltada para o ímpio, pecador, aquele que se covarda, aquele que são abominável, incrédulo, homicida, fornicador, feiticeiro, idólatra, mentiroso. A parte desses são no lago que arde com fogo e enxofre. Isso significa a segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele cujo homem faz parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte é Hades. A segunda morte é fogo com enxofre. Por isso, meus queridos irmãos, vamos nos esforçar
o bastante para que nós possamos estarmos sempre em vigilância e em obediência para com o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e também a terra. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos nos colocar de pés para que nesta noite nós possamos louvarmos ao nosso bendito e soberano Deus. O hino que se encontra na harpa cristã de número 263. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez na tua casa, para nesta noite, Pai querido, te pedimos, Senhor, abraços misericordiosos de perdão que só o Senhor pode nos dar. Querido Deus, eterno Pai, queremos também te agradecer, Senhor, pela tua santa, genuína, bendita e soberana palavra, que o Senhor tem concedido para cada um na vida que aqui já se faz presente. Querido Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, as crianças, os adultos, os adolescentes, Pai querido, as mães de família, os pais de família. Senhor, meu Deus, venha abençoando a cada um dos teus filhos que aqui se faz presente na tua casa. Ó, querido Deus, eterno Pai, espere cada um de nós, Senhor, levando todos para nossos lares, debaixo da tua santa mão sanadora, livrando-nos, Pai querido, de acidentes, livrando-nos de todas as potestades malignas e nos capacitando, Pai, para o louvor do teu bendito e poderoso nome, Pai querido, e nos dê esta noite, Pai querido santo, de conforto diante da tua presença, de comunhão e de confraternização, Senhor, para com a tua santa e genuína palavra. Ó querido Deus e eterno Pai, pois eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos para receber do Senhor as bênçãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo